vocês? Mais um Pensando em Entrevistas está iniciando. Para o nosso vídeo hoje, então, como você está vendo aqui, uma entrevista com um atleta aqui, né? Hoje nós vamos falar um pouco de corrida, né, João? Isso. Bacana. O nosso entrevistado hoje, então, é João Vicente Júnior, meu primo aqui, mais conhecido na família como Júnior, né? 38 anos, casado, natural de Curitiba. Ele é contador e professor, especialista em controladoria e finanças pela Uninter, especialista também em docência superior pela Faculdade de São Luís, especialista ainda em direito tributário e em contabilidade pela Faculdade UniFB, ou UniBF, melhor, e graduado em ciências contábeis pela FAMEC. O João também, ele é atleta amador desde 2001. Então, primeiro de tudo, obrigado, João, pelo aceitar o convite aqui, né? Na família mais conhecido por Júnior, né? Meu primo. E a gente está muito feliz aqui de você ter aceitado esse convite, ok? Para a gente começar então essa nossa entrevista aqui, esse momento, eu queria, vamos falar um pouco sobre, vamos falar bastante aqui sobre corrida, né? Já vimos aqui que tem uma vasta experiência aqui nas corridas, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre profissão, né? Contabilidade, né? Você é formado em contabilidade, trabalha, né, com contabilidade. Como que foi lá no início? Qual que foi a motivação? O que te levou a buscar esse tipo de formação e a profissão consequentemente, Júnior? Desde já agradeço pelo convite, me sinto lisonjeado aí, né, por estar participando. Eu comecei a minha carreira em farmácia, no comércio, né, onde a gente tem uma disponibilidade do horário muito grande, né? Então, por esse motivo, eu busquei alternativas porque eu queria uma melhor qualidade de vida para atrelar isso com os meus treinos. E a contabilidade trouxe isso para mim, embora eu goste de números, né, embora eu goste de planejamento, né, a corrida me trouxe isso, disciplina, planejamento, né, então me levou a escolher contabilidade, né, ao qual eu estou hoje, né, tenho meu escritório também. Agora em 2019 tive a oportunidade de ser convidado para ser professor, né, e ingressei também nessa arte aí de lecionar também. Bacana. Legal. Então, como nós citamos aqui, atleta amador desde 2001, né, começou aí no esporte. Como é que foi a motivação? Claro, você já falou um pouco aí sobre conciliar, queria um esporte, a disciplina, né? Mas o início lá, o início da corrida, às vezes a pessoa escolhe um outro tipo de esporte, um outro tipo de modalidade, mas qual a motivação? Por que exatamente a corrida? Qual foi a motivação no início? Então, na verdade, eu sempre gostei de basquete, né? Sempre Sempre joguei na escola, no segundo grau, sempre joguei basquete, participava do time e tal. Mas em meados de 2001, quando eu comecei a trabalhar de office boy, e devido a algumas dificuldades financeiras, eu trabalhava no centro de Curitiba, ali na Praça Tiradentes, e nós morávamos ali perto do Terminal do Carmo, para quem conhece aqui Curitiba, né? Aqui no Boqueirão. E dava em média até lá uns 12 quilômetros mais ou menos. Então eu optei por fazer a venda do Vale Transporte da volta. Então eu ia trabalhar de ônibus e voltava todo dia correndo. E eu estudava ali perto do Terminal do Boqueirão. Então eu tinha que ir para a escola para chegar, saía da farmácia umas 17 horas, até às 18 tinha que estar em casa e correr para a escola. E nesse inteirinho eu fui ganhando gosto pela corrida, porque todos os dias eu voltava correndo, né? Literalmente é correndo atrás de um sonho, correndo atrás da profissionalização. E eu lembro até hoje, eu participei de uma corrida da Unimed, né? Foi a primeira prova que eu participei, quase morri nessa prova, né? Mas aí dali para frente eu continuei, né? E aí já tomei gosto pelo esporte, pela corrida em si, né? Porque futebol sempre foi ruim. Eu gostava do basquete. E aí acabei tomando gosto pela corrida. Esse foi o nosso início aí nesse esporte sensacional. Que bacana. E quando a gente fala então da corrida, do esporte, esportes como um todo, tem que ter sempre a famosa disciplina, né? Disciplina, aquela questão, se você quiser ser um atleta, né, de verdade, aquele cara que realmente tem compromisso, né, com o esporte, o treino, a disciplina, ela faz a diferença. Como é que é a questão do treino? Treino um pouco mais puxado, um pouco mais leve, quilometragem por dia? Como é que funciona o treinamento que você faz diário? Então, na verdade, é assim, ó, isso vai determinar as provas que você vai fazer ao longo do ano, né? Geralmente eu tenho algumas provas chaves que eu quero participar.
E com base nessas provas-chave eu vou definindo os meus treinos. Claro que ao longo do período tem algumas outras provas que não são alvo que eu participo com, né, para estar em nível de competição. Né? Mas eu tenho as minhas provas-alvos que eu não abro mão dos treinos para ela, né? Então, desde que eu comecei, em 2001, eu treinava sozinho. Né? Aí, quando eu trabalhava na farmácia, eu tive o patrocínio da Droga Med com um professor, né? Durou cerca de uns 2 anos. Aí depois, em meados de 2013, eu comecei a trabalhar com um personal trainer, que é o professor Carlos, que é a pessoa que me orienta com os treinos. Então, eu passei a não treinar sozinho mais. Né? E ele divide os meus treinos em fortleques, tiros, longões, né? Contínuos. O que são esses treinos? Né? Então, cada dia específico, cada dia da semana eu faço um tipo de treino. Né? Por exemplo, nos finais de semana são os meus longos. Né? Sábado ou domingo eu faço aí cerca de 25, 31, 36 quilômetros. Né? Caramba. E aí durante a semana eu vou dividindo esses treinos. Por exemplo, se eu fiz um longo no sábado, na segunda-feira eu faço só um trabalho de rodagem. Né? Faço um trabalho ali 10 quilômetros a um ritmo bem lento para recuperar a minha musculatura, né? Para ter uma recuperação. Aí na terça-feira, por exemplo, eu vou fazer um fortleque. Né? O que consiste nesse trabalho? São trabalhos onde eu vou correr de moderado a forte para mim testar a minha resistência e o meu cardio. Então, 45 minutos de fortleque, onde eu faço 10 minutos moderado, 5 minutos forte, 8 minutos moderado, 4 minutos forte e assim sucessivamente, né? E os trabalhos de tiro, geralmente eu faço na questão de proporção tiros de 1.000, tiros de 500, tiros de 600, né? Então depende das provas que eu vou fazer. Eu vou lá e faço um aquecimento aí de 10 minutos e aí eu tenho 5 tiros de 1.000, por exemplo, com um descanso de 1 minuto entre os tiros, uma caminhada ou um descanso ativo, ou eu faço 10 tiros de 200, 10 tiros de 600. Esses são, como que eu posso dizer, esforços para eu ganhar condicionamento, né? Para eu ganhar velocidade. E aonde que eu testo essa velocidade? Eu até não falei aqui no começo, eu tenho os treinos que a gente chama de tempo run. Né? O que são esses treinos? São treinos que eu faço onde eu corro na velocidade que eu quero correr na prova. Por exemplo, se eu tenho o objetivo de fazer uns 5 km para 17 minutos, eu vou fazer um treino próximo disso. Né? Se eu tenho o objetivo de fazer uma meia maratona para 1h20, 1h18, eu vou fazer um treino próximo disso, que é o tempo run que a gente chama. Assim eu consigo ver se os treinos são efetivos ou não. Né? Eu testo e treino e depois faço a prática, né? Faço o teste, né? Em si. Caramba, uma disciplina bem regrada mesmo, e bem organizado, né? Isso faz a diferença mesmo na vida, né, do atleta. Sim, até eu não mencionei aqui, eu também costumo, eu faço um trabalhinho de musculação também, né, 2 vezes por semana, e também nado também, eu faço uma natação aí nas quartas e sextas. Daí eu faço um treininho ali de recuperação, 1.000, 2.000, até 3.000 ali Mas é bem tranquilo, não faço competição. E também faço alguma pedalada no final de semana para recuperar da corrida. Para recuperar da corrida. Bacana. E quando nós falamos então de provas, né, corridas, tem uma quantidade, consegue lembrar assim, a quantidade, conquistas? Como é que você consegue organizar? Você lembra como é que foi assim, desde que você começou a participar das provas? Então, na verdade, eu tenho mais ou menos uma estimativa, né, de provas aí realizadas. As maratonas eu tenho aí cerca aí de 14 maratonas, né? As ultras maratonas, mais ou menos umas 15 provas. Agora, 5 km, 10 km, 21, 30 km, 25, são provas que eu já fiz, dá em torno aí de umas 400, 500 provas realizadas. Caramba. A maratona, ela são quantos km? Não lembro. A maratona é 42.195 metros, né? Tudo que passar dessa quilometragem já é considerado ultramaratona. Ultramaratona, daí. Caramba, não, bacana. Com certeza você deve ter corrido e participado também talvez uma das mais populares aqui no Brasil, a São Silvestre, final do ano, né? Já participou de alguma? Como é que foi a experiência?
Não, eu já participei, já tive oportunidade de ir em 3 oportunidades lá. Até quando a prova masculina largava às 5 horas da tarde, né? Que agora ela está no formato das provas tradicionais, que está largando 8 da manhã. Né? Quando eu fui, ela largava, o feminino largava às 3 da tarde e o masculino largava às 17. Foi uma experiência boa, assim, uma prova de 15 quilômetros, um percurso bem tranquilo, né? A única parte mais relevante é a Brigadeiro, né? Que é a famosa Brigadeiro, a subida, né? Mas nada que qualquer atleta, qualquer corredor possa fazer. O único ponto mais alto, assim, é a questão do quantidade de pessoas, né? Quando eu fui, né, para essa prova, para mim poder largar atrás do pelotão de elite, a prova largava às 17 horas. Desde o meio-dia eu já estava lá na fita, de tanta gente. É assim? Porque se você demora muito para ficar, você demora muito tempo para passar no tapete de largada. E tem aquele pessoal fantasiado, tem Sim, é o pessoal que vai para curtir, né? Isso é muito bom, né? Para se divertir, né? Isso é bacana. Já vi cara até de The Flash, mas na The Flash não tinha nada, né? Mas é que a gente que quer, nós que queremos às vezes fazer um tempo, é ruim você ficar, né? Apesar que a elite é pelo tempo bruto, né? E os amadores é pelo tempo líquido. Então não importa a hora que você vai passar no tapete, ele vai computar o teu tempo líquido, né? Tem essa diferença. Mas a elite não, a elite é pelo tempo bruto da prova, né? É que para ficar justo, né? Mas mesmo assim, você quer correr junto, né? O mais próximo da elite é o que a gente quer, pelo menos um quilômetro, pelo menos 500 metros. 1 km, né? Tem aquela questão também do coelho, não tem? Como é que o cara que puxa, geralmente ele não termina, né? Eu acho que eu vi alguma coisa assim uma vez. O cara que larga num ritmo muito acelerado, mas para puxar o ritmo e depois ele acaba ficando para metade do caminho. É que geralmente essas provas grandes, essas provas com muita visibilidade, às vezes a organização traz esses atletas que são elite também, mas para ele ditar o ritmo da prova. Sim. Né? E daí pode até notar que às vezes tem alguns atletas que seguem o coelho e acabam quebrando junto. Porque talvez ele não estava. E o coelho, como vai correr ali. 5 km mais ou menos, né? Naquele ritmo, né? Isso, ele vai abandonar, ele já sabe que ele vai fazer isso, né? Então é para ditar o ritmo de prova mesmo. E é gostoso, né? Você liderar uma prova, ainda mais numa magnitude dessa, nem que seja por 2, 3 quilômetros. Sim. Né? Onde quem vai ganhar depois nós temos nomes grandes aqui no Brasil, como Marilson, como, né, o Vanderlei Cordeiro, né? Nomes muito, Frank Caldeira, são nomes muito grandes aqui do nosso atletismo. Então, se você puder estar do lado dessas pessoas, pelo menos 1 kmzinho, isso é muito gratificante. É muito legal. Tá certo. E aqui, então, o Júnior trouxe aqui pra gente também alguma coisa aqui das medalhas, né, em troféus também que ele já conquistou aqui nas provas. Vamos falar então de uma prova. Pensa aí naquela que foi bem significativa para você, que tem uma particularidade. E conta a história para nós aqui sobre essa prova aí. Então, na verdade, todas as provas aí a gente tem um carinho especial, porque cada treino, cada suor derramado e cada preparação, cada renúncia de alguma coisa para poder estar treinando, né? E também depois que você chega na prova, é emoção. Essa aqui é muito, muito especial para mim, mas eu tenho uma aqui, essa prova aqui, na verdade, que foi uma das primeiras ultramaratonas que eu fiz, que é os 105 quilômetros de Morretes de Saquarapessaba. Essa prova largava às 4h30 da manhã, né, no centro de Morretes e ia até Guaraqueçaba, né, pela estrada de chão lá e tudo mais. E essa prova aqui, ela tem uma categoria agora que você pode fazer sozinho, mas as primeiras edições você só poderia fazer com um carro de apoio. Né? E até meu irmão Samuel, que sempre me apoia aí nas corridas, que foi comigo nessa prova. Ele que foi meu apoio. Né? E eu me preparei muito para essa prova. Eu estava correndo, estava fazendo treinos. Para cada prova tem um treino específico. Então, para as outras maratonas, eu fazia às vezes 30 km de manhã, 20 km à tarde, mais pedalada, né, para aguentar o ritmo de prova. Né? E essa prova aqui eu treinei muito, então eu estava com muita expectativa, talvez, de vencer essa prova. Né? Estava com uma expectativa muito boa. Só que eu saí fora do meu planejamento. Né? Eu saí num ritmo de prova muito aquém que o meu treinador tinha mandado fazer. Né? Eu não segui o planejamento.
E quando chegou na altura depois do 30 quilômetros, quando chegou a parte de chão, acabou para mim a prova, na verdade. Eu já não, né, o corpo desgastou porque aí ficou marcado para mim porque aí eu queria até abandonar a prova, meu irmão não deixou eu entrar no carro, falou, não, você veio até aqui, você vai concluir, vamos que você consegue e tal, não importa o tempo, e ainda eu consegui concluir em umas 12 horas. É um tempo muito bom, mas com aquele sentimento, mas o que eu levo? Por que ela é marcante para mim? Nunca sai do teu planejamento. Né? Isso seja para a vida, seja, né, para o esporte, né? Quando a gente abandona o nosso plano, a gente acaba tendo surpresas, né? E outro detalhe, tenha pessoas do teu lado que te motivem as suas conquistas, né? Sim, com então ele não me deixou desistir da prova e depois no final eu agradeci ele, porque eu peguei até, eu não trouxe aqui, as provas ela tem troféus no geral e nas categorias, né? Eu peguei um troféu na categoria, até fiquei numa colocação boa, só que na minha mente, como eu tinha ido preparado para estar entre os vencedores da prova, isso às vezes acaba psicologicamente desestruturando a gente, né? Te derruba um pouco, né? Mas isso é importante, esse relato, que a família ela faz muita diferença também na nossa vida, né? Então talvez se eu não tivesse com ele lá nessa prova, talvez eu tivesse abandonado ela. E depois eu teria me arrependido. Com certeza. Bacana. Legal esse relato. A gente estava conversando aqui também, a família também já está no esporte, né? A esposa, o Joãozinho. O esporte, eu costumo dizer que o esporte é de Deus, né? Ele une pessoas, ele transforma vidas, né? É uma coisa libertadora. A minha esposa, na verdade, ela já vem do esporte, ela treinava Muay Thai antes, até quando a gente começou no namoro. Eu tive a oportunidade de participar com ela um pouquinho de Muay Thai e tal, mas depois que a gente casou, né, ela não prosseguiu, só prosseguiu com a musculação e tal, mas sempre me apoiando no esporte. E agora, de um tempo para cá, ela resolveu estar vindo na corrida e está tomando gosto pela corrida. Hoje a gente fez uns 5 quilômetros. Juntos aí, está participando das provas também, né? Sim. O meu filho também inserido junto com a gente, ele faz treino, ele está correndo em média aí 2, 3 quilômetros, ele já corre, né? Bacana. Então, e na verdade o esporte une a família, né? Sim. A gente sai para treinar junto, que nem eu, às vezes domingo eu vou fazer treinos longos e eles vão junto comigo, eles vão pedalando e eu vou correndo. Então a gente consegue unir, né? Ou meu filho corre comigo, o Abel corre comigo, ou ele vai de bicicleta. Né? Então a gente consegue fazer essas, né? Até trilha, que é um negócio que eu gosto de fazer também, corrida de montanha eu faço, nós já fizemos várias trilhas junto, onde eles podem ir, a gente subiu alguns morros aí de Curitiba, aqui em região metropolitana. Que bacana. Né? Então une bastante a isso, é muito bacana, é um programa saudável, com baixo custo, né? E a família tá junto, que é o mais importante. Tá junto, né? E faz bem pra mente, né? Faz bem pra mente e tal. Isso é ótimo, né? Bacana. E para quem está começando, imagina então a pessoa que quer começar no esporte, ele quer fazer uma atividade física, e talvez a escolha seja a corrida, né? Que dica se daria então para uma pessoa que está começando, que tem interesse em participar, entrar nessa vida aí e ter uma qualidade de vida, né? Porque a gente está muito atrelado à qualidade de vida, uma vida mais saudável fazendo esporte como a corrida. Que dica se daria? Em primeiro lugar seria a persistência, né? Não desanimar, não desistir em qualquer circunstância, porque todo desafio a gente tende a desanimar, né? Vem alguma resistência e a gente tem que persistir. Mas o cuidado profissional com alguém que vai direcionar esses treinos, começar numa caminhada, evoluir para uma corrida, caminhada, né? Procurar lugares planos, né? O material esportivo que essa pessoa vai ter, sim, se adequar para ela, tênis, né? Nós temos uma infinidade de tênis hoje aí à nossa disposição, mais caro, mais barato, tem baratos eficientes, né? O que é bom para um corredor não é bom para o outro, né? Não fazendo propaganda aqui, mas tem a loja Pro Correr em Curitiba que tem onde você consegue fazer o teste daquele tênis na esteira. Isso é importante, né? Então você consegue lá dar uma leve caminhada com o tênis, sentir se não vai dar bolha, se não vai acontecer alguma coisa, né? Então, o principal é não desistir, né? Começar aos poucos e, se possível, procurar um profissional aí de educação física, onde vai direcionar, vai ter
os treinos corretos para essa pessoa fazer. Seguindo então, a gente falou então sobre profissão, né? Falamos também sobre a corrida aqui, que é muito interessante, muito importante. Mas vamos tentar fazer então, costurar uma outra questão aqui. O que é mais complicado? O que hoje você também leciona, né? Encarar uma turma de alunos, a gente sabe qual é a dificuldade que hoje os professores têm bastante dificuldade, ou uma prova de resistência, qual que seria a maior dificuldade aí? Fica meio complicado de responder essa questão, né? Mas, pelo gosto, pelo esporte, eu prefiro encarar a prova, né? Claro que estar com os alunos na sala de aula é muito gratificante pelo desafio, né? O desafio do professor em aprendizado, em estar sempre se atualizando, em passar coisas novas para o aluno. Eu costumo dizer que é muito mais benéfico para o professor do que para o aluno, vamos dizer assim, na minha ótica. Por quê? Porque eu me obrigo a estar em constante mudança para deixar aquele meu aluno em situação confortável, né? Mas na corrida, eu estou ficando nessa situação confortável, né? Onde eu gosto do esporte. Eu ficaria com o esporte, mas não que os alunos não seja interessante, né? Legal. Então, caminhando já para o fim, né? Queria que você, então, uma frase, alguma coisa que te motive, até para a gente passar aqui para os nossos para as pessoas que estão assistindo o vídeo, aquilo que te motiva, ou alguma frase, ou algum tipo de ensinamento que você também compartilha, né? Já que você no trabalho, na escola, né? na faculdade, por assim dizer, com as pessoas que te ouvem. Eu acho que a positividade, né? O que eu falo para os meus alunos é que eu uso nos meus treinos, na verdade. Pode ter certeza que nem todo dia eu estou motivado. Né? Tem dia que eu não quero sair treinar, mas eu sou positivo, eu vou. Tem dia que os meus tiros não rendem. Tem dia que os fartleks não rendem. Tem prova que eu já abandonei. Né? Tem prova que já foi muito boa. Né? Então, ser positivo sempre. O não a gente já tem. Né? Agora, a positividade, olhar sempre pelo lado bom das coisas. Eu sempre procuro olhar o lado bom das coisas. Né? Vai retornar para você. Ser positivo sempre. Então esse foi aqui o Pensando em Entrevistas, o quarto Pensando em Entrevistas aqui do canal, e eu fiquei muito feliz aqui com o vídeo, né, esse Pensando aqui, nós trouxemos relacionado aqui então a qualidade de vida, a corrida, né, qualidade de vida, saúde, um papo muito bacana, gostei muito, Júnior, né, e te agradecer aqui, agradecer pela atenção, pelo carinho, ter participado aqui com a gente aqui, né, o meu primo, também mandar um abraço para os meus outros primos, todos eles, né, mas aqui falando Júnior, Samuel, o Bimael, né, que é mais conhecido como Lico, né? Não ia falar Lico, não gosta, né? Mas mais conhecido como Lico. Um abraço, mas um abraço para todos mesmo. Tem só alguns aqui, mas um abração para todos que estão assistindo, todos os familiares aí, né? As portas estão abertas, a gente pode gravar mais alguma coisa no futuro aí. E a conversa foi muito bacana, gostei muito aqui e espero aí que vocês tenham gostado de mais esse momento aqui do canal. Já te convido, né? Tá no final do vídeo, espero que você esteja aí até agora, hein? O vídeo ficou longo, mas vale muito a pena. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E agora, já que você está terminando o vídeo, deixa o joinha também. Fique muito à vontade para colocar os seus comentários, compartilhar nas suas redes sociais. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Isso dá uma força tremenda aqui para todos nós. Agradeço a todos a atenção. Obrigado de novo, Júnior. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Um abraço para todos vocês aí. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.